alguém aqui no programa que fala que a Vila Belmiro é pequenininha, que não cabe muita gente. Isso, Pois hoje a Vila recebe Corinthians e Bahia pela estreia do Campeonato Brasileiro. Ronaldão, aguenta coração. Bom dia, abacatão. Vai ser um abacate. Bom dia, seus cavalos. Minha Renata, vou te ensinar uma coisa hoje pra você não esquecer nunca mais. Ok, estou prestando atenção. O mundo é pequeno para o Corinthians. Então o Corinthians é um negócio que já tá na lua, Cicinho. Já tá transcendendo outros planetas. O mundo é pequeno para o Corinthians. E um beijo para a nação corintiana. Muito bem, já. Fala, galera, vamos acompanhar aí a provável escalação de Corinthians e Bahia, que se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 20 horas, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí a provável escalação dos dois times para este jogo e tudo sobre o mercado da bola do Timão. Bora lá pra Vila Belmiro, vamos pra Baixada Santista, Ronaldão. Vamos pra praia. Tá preparado pra reencontrar o mito? Eu estou com saudade do Memphis Depay, esse menino lindo. Luke de Maia, esse Olha, Memphis Depay. William Tales sabe tudo do lado baiano da história, acompanha o dia a dia, trabalha por lá e agora trabalha aqui também. Então, ele vai trazer definitivamente informações completas. William, bem-vindo aqui ao Vivo, a nossa conexão. Vila Belmiro, pronta para Corinthians e Bahia. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Um prazer estar aqui com você. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Estou aqui na frente do Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, casa do Santos. Mas hoje, às 8 da noite, casa do Corinthians nesse jogo contra o Bahia. Um feito inédito aí na história do Timão, que pela primeira vez vai mandar um jogo oficial aqui na Vila Belmiro. Já aconteceu antes 2 vezes, em 86 e 96, em jogos amistosos. Mas jogo oficial é a primeira vez hoje nessa estreia de Campeonato Brasileiro contra a equipe do Bahia. Para a partida de hoje, ingressos à venda, cerca de 15 mil ingressos disponibilizados, todos os ingressos à venda no site, né, em vendas virtuais apenas, não está tendo bilheteria física para essa partida, mas é claro que o torcedor corintiano vai chegar em peso aqui no litoral para esse jogo, inclusive já compareceu no desembarque do time aqui em Santos. E esse desembarque que contou com a presença dele, o holandês Memphis, chegou aqui com a delegação para essa partida para fazer, quem sabe, a estreia dele na temporada com a camisa do Corinthians, ele que não joga desde a final da Copa do Brasil, quando saiu como herói do jogo, fazendo o gol do título do Alvinegro, pode estrear hoje na temporada e depois de um início de ano tratando, né, um problema que teve no joelho, depois um reequilíbrio muscular, agora já está à disposição, mas deve começar no banco de reservas e ganhar alguns minutos, pensando também na Supercopa de domingo contra o Flamengo. O técnico Dorival Júnior já falou que deve abrir mão de 3 ou 4 jogadores para essa partida, colocar em campo uma espécie de time misto, pensando nessa decisão contra o Flamengo, porque já se mostrou bastante preocupado com lesões, já que o Corinthians foi praticamente até o fim do ano jogando por causa da Copa do Brasil e voltou muito cedo aí por causa desse novo calendário do futebol brasileiro. Então a gente deve ter um Corinthians misto em campo nessa partida de hoje contra o Bahia, mas o tricolor baiano vem com força máxima, muito provavelmente, para esse jogo. O tricolor estreando e tentando já espantar um fantasma de 2025, que o principal problema do Bahia no ano passado foi a campanha como visitante. Só para vocês terem ideia, no segundo turno do campeonato, o Bahia só venceu um jogo fora de casa. Foi na primeira rodada do segundo turno contra o Corinthians na Arena Corinthians. Então não tem um retrospecto bom jogando fora de casa, embora tenha vencido na última rodada do Campeonato Estadual, vitória no Barradão, algo que não acontecia desde 2020. Então o Bahia vem inspirado para esse jogo, sem a trinca de ouro. Caio Alexandre não deve jogar, mas o Everton Ribeiro deve estar presente e quem tem todas as informações. Neste caso, o jogo não será na Arena Corintiana, e sim na Vila Belmiro, por motivos de segurança, já que São Paulo e Flamengo se enfrentam na capital paulista. Pô, cara, é um lugar onde tudo começou, né? É um lugar que eu gosto muito de jogar, todas as vezes que a gente vai pra lá, eu participo de gol, uma assistência. Por falar em Yuri Alberto, o diário AS da Espanha publicou que o Atlético de Madrid está interessado no atacante e que pode fazer uma proposta na próxima janela de transferências. A expectativa no elenco gira em torno de Memphis Depay, que está relacionado pela primeira vez este ano após se recuperar de um problema no joelho e aprimorar a forma física. Dorival Júnior poupou os jogadores na vitória contra o Velo Clube pelo Paulistão. Afinal, além da estreia no Campeonato Brasileiro, tem Supercopa domingo contra o Flamengo. Até porque o que eu quero evitar não é o desgaste pelo desgaste, eu quero evitar a lesão. Nós temos um elenco enxuto, um elenco que ainda não está completo. Se eu perder mais algum jogador no meio de tudo isso aí... O Timão pode começar a partida com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli,
André Carrijo ou André, Matheus Pereira ou Breno Bidon e Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Vitinho. No Bahia, olha, o 2026 vai muito bem, vejam só. Líder isolado do Campeonato Baiano, venceu os 5 jogos disputados, marcou 16 gols e sofreu apenas 3. Esta será apenas a segunda vez que o time considerado titular vai a campo. Inclusive, muitos foram poupados no clássico Bavi do último fim de semana. Mesmo assim, 1-0. E é difícil não pontuarmos aqui o confronto Rogério Ceni e Corinthians. Como treinador, enfrentou o Timão em 19 jogos. Venceu 6, empatou 6 e perdeu 7. E dentre os resultados positivos, uma goleada daquelas. Pelo segundo turno do Brasileirão de 2023, o Bahia venceu por 5-1 fora de casa. Mas agora a história mudou. O Bahia não vence há 10 partidas no Campeonato Brasileiro como visitante e Rogério sabe o que é enfrentar o Corinthians. Primeiro que o Corinthians tem um time excepcional, vem trocando modelos de jogo, é difícil até analisar, dependendo das escolhas como eles jogam. Ceni pode escalar o esquadrão com Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, Acevedo, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Ademir, Eric Pulga, William José. Manutenção da invencibilidade do ano para o Bahia e um bom resultado visando a disputa da Supercopa do Brasil para o Corinthians. O que este início de Brasileirão vai mostrar às duas equipes, hein? Rapaz. E aí, Rona? Tudo bem com Bahia, você? é Tudo Bahia, certo? Bahia, Bahia. Tudo bem o quê, bebê? É Bahia, Bahia o quê? É Bahia, Bahia. Tá chegando o carnaval também. Bando de folia. Ah, é disso que você tá falando? É, deixa aí. Agora E vai ter carnaval na Vila? É, vai ter carnaval da banda, banda de folia. Agora, na Vila hoje eu tô com medo, sabia? Medo do que? Você com medo? Medo, porque eu fico até achando estranha essa sinceridade. Não, mas vocês vão entender o porquê, assim. Porque domingo tem um título importantíssimo para ser disputado, né? Primeira vez que se disputa, né? E que muito pouca gente, né? E hoje, se ganhar o jogo, pode ter aquele oba-oba também, se for jogar bem, aí o Flamengo já vai ficar com medo, aí o Mito vai falar, nossa, esse time tem condição de ganhar. Você quer que perde, então? Jogue mal o Corinthians? Não, eu tô assim, pensando hoje assim, numa boa participação do Memphis, que a gente tá doido pra ver o Memphis jogar, do lado do Yuri, dali e tal, tá ali coisa e tal, vale 3 pontos, assim como o Edu falou. No começo do campeonato, o mesmo ponto que vale no final, vale no começo, o Edu falou isso aqui. Então, é isso que me preocupa também. Por que te preocupa o Memphis estar voltando, não é uma boa notícia? Então, eu quero ver em campo e tal. O Yuri não estava precisando de uma companhia, de mais qualidade ali no ataque? Sim, o Guinegão também, acho que agora vai ter mais... Dorival, dá mais chance pro Guinegão, que esse menino é bom de bola. Não adianta vender o Tchoca sem dar muita oportunidade. Então dá uma oportunidade pro Guinegão. Então, hoje na Vila, na Vila Sagrada, né? Como é que é? Sagrada Vila? O Corinthians vai fazer uma grande partida. Eu tô com esse pressentimento, uma grande partida. Nossa, você falou... Domingo... Não, ele começou a falar que tá com medo, agora já é uma grande partida. Não, eu tô perdendo esse raciocínio. O meu placar hoje é 3 de Yuri, mas eu só vou falar no debate. Com calção ou sem calção? Sem calção e com calção. Eu fiquei prestando atenção. Você falou que um time grande começa com S e vai cair. S. O Corinthians começa com o quê? Esporte Clube Corinthians. De repente, você falou uma coisa, entendeu? Então... Você falou isso mesmo? Então pode cair o Sport primeiro. O Sport pode cair. Já caiu, o Sport já tá na Série B. Então já foi, tá vendo? Esse já foi. Agora, o Corinthians é com C. Corinthians! Não, o Corinthians como é... O Sport que você falou já caiu. Você já matou a charada. Você foi medo. O nível do papo dele é impressionante. Cicinho, ele consegue um desvio de foco único. A ovelha Dolly tem que ser estudada, Renato. E o Furacão vai passar lá no Sul, hein? O Ronaldo, ele tem uma facilidade para contornar o problema. É simplesmente falar, o Corinthians está concentrado para domingo e vai perder hoje. Pronto, acabou. Não precisa ficar... Já ia perder normalmente, Cici. É o desculpa dele amanhã. Não, vai perder domingo e vai perder hoje. É que vocês estão perdendo tanto que vocês estão com isso na cabeça. Essa discussão vai continuar. Não tem mais essa história do Alisson? Então você estava contando o bastidor de como você recebeu essa informação. Sim. E o que é? O Corinthians não tem 1 milhão para pagar para o São Paulo? Bom, vamos lá. A história é a seguinte.
O Corinthians vinha numa negociação com o São Paulo e uma negociação num bom tom, numa conversa muito ajustada, numa conversa muito amigável. O Corinthians assinou e aprovou a proposta, a contraproposta que foi enviada pelo São Paulo, com todos aqueles termos que a gente cansou de falar aqui, e tinha aquela condição de R$1 milhão para liberar o jogador, pagamento feito à vista para liberar o jogador. Pois bem, o Corinthians não iria fazer nenhuma loucura financeira. Foi algo que foi colocado e já imposto pelo presidente Osmar Stabile. O Corinthians não iria fazer nenhuma loucura financeira para contratar o Alisson. Dentro desse cenário, de não ter R$1 milhão para fazer essa operação, o Marcelo Paz tentou contornar a situação, conversando com a diretoria do São Paulo, conversando com o Rui Costa, que é o executivo de futebol do São Paulo, para tentar parcelar, para tentar ajustar, para tentar achar alguma saída. O São Paulo bateu o pé e desde o começo a gente vem informando. O São Paulo não vai mudar essa condição. O que tá no acordo, o que está assinado, o que está aprovado, vai valer. Ontem, o Corinthians, nessas conversas longas, nessas negociações, o Corinthians disse, não temos R$1 milhão. E o São Paulo falou, então beleza, então o jogador volta a treinar. Caramba. O jogador vai ter que voltar para o São Paulo. E aí o staff do jogador, o Nick Arcuri, também recebe essa informação e a negociação se dá por encerrada por hora. Caramba. O Corinthians, isso é importante a gente deixar aqui bem claro, o Corinthians entende que se mudarem as condições, a negociação volta. Se mudarem as condições, a negociação volta. O São Paulo bate o pé que não volta. Uma informação importante, o Alisson ontem conversou com a comissão técnica do Corinthians, agradecendo o esforço da comissão técnica por o Dorival falar publicamente, o Dorival pedir para a diretoria do Corinthians a contratação especificamente do Alisson. Depois do jogo lá da Vila Belmiro, o Dorival falou do Alisson num tom já dele contratado. Falou, exato. O Alisson deixou bem claro que algo no sentido assim, olha, não foi culpa da comissão técnica, e sim da situação. Uma informação de bastidor aqui para vocês. Tanto o Corinthians quanto o São Paulo entendem que o Alisson é vítima da situação. O que não teve foi um acordo entre os clubes. Por quê? E acabou até expondo, né, o jogador. O Alisson está totalmente exposto. Por quê? Vamos lá. Pré-temporada do São Paulo. Crespo e comissão técnica viram para o Alisson e falam o seguinte: não tem espaço para você nesse time. Você não é a prioridade para jogar no São Paulo esse ano. Alisson começa a buscar ares novos. Pinta a proposta do Corinthians, a pedido do Dorival. Começa uma negociação. O Alisson topa, o Alisson vai para o CT para fazer exames médicos, até então estavam marcados os exames médicos. Ele não vai fazer os exames médicos porque o Corinthians não depositou R$1 milhão. E ele acaba visitando o CT. Ele foi lá, visitou, mas... Não tinha como fazer exame médico porque o Pix não tinha caído. Não, é o que você falou, isso dá até um problema jurídico depois pro jurídico, jogador, trabalhista. Claro, o Alisson foi lá, visitou o CT e beleza. O Alisson não tem culpa de nada, não tem culpa. O Alisson é mercenário, o Alisson quis ir embora. O Alisson pediu para ser negociado porque o treinador disse a ele, a comissão técnica disse a ele que ele não estava nos planos. Não, o Crespo falou isso na entrevista coletiva. Falou sobre o Alisson, o jogador não quiser ficar, a gente vai negociar. O Crespo falou, o Dorival falou da chegada também do Alisson. Exatamente. Então, tanto o São Paulo internamente quanto o Corinthians entendem que o jogador é vítima. O que não teve foi um acordo. Então o Alisson volta a trabalhar no São Paulo e vai treinar nos horários alternativos, treinando separadamente do elenco, como estava treinando antes. Caramba. Porque não está nos planos do Crespo. Isso já está muito claro. E agora é Rafinha, é Rui Costa, é presidente Macis que vão decidir o que fazer com o Alisson. Exercício de futurologia. Crespo, futuro em aberto. Se amanhã, eu não estou aqui sendo maldoso, mas se amanhã o São Paulo não tem resultados e o Crespo sai, vem um treinador, pode chegar e falar, eu quero o Alisson. Pode acontecer. Claro. Como pode acontecer também de chegar um treinador e falar assim, o Alisson não é do meu perfil, pode negociar, pode tentar um outro clube. Então, assim, tudo está em aberto. E o Alisson
nesse momento, a tendência, acho que o Bruno Andrade tem a informação, que ele volta a treinar, né, Bruno? Nesse momento. Volta a treinar hoje, aliás. Hoje? O São Paulo A já informação avisou o nova. Alisson para ele hoje. Ele se reapresenta com jogadores que não foram convocados pelo Crespo para enfrentar o Flamengo logo mais na estreia do Brasileirão. Então é isso, a negociação para já caiu, como bem explicou o Hernan em detalhes, enfim, acontece. É um absurdo, né? Enfim, a nossa live não é de opinião, é de informação, mas é um absurdo um clube com a grandeza do Corinthians não ter em caixa R$1 milhão para pagar à vista um bom jogador, um reforço importante para Dorival Júnior, mas a informação é essa, com um negócio rompido, sem negócio, o São Paulo já comunicou e o Alisson se reapresenta hoje, volta a treinar com o elenco, mas hoje, no caso, com jogadores que não foram relacionados para o jogo de logo mais contra o Flamengo na estreia do Brasileirão. Vida que segue. Eu tenho duas dúvidas. Uma que, na verdade, não era minha, mas o chat mandou aqui. A pergunta eu achei bem boa, tá? Perguntando... foi o Eduardo que perguntou e vi outras pessoas perguntando também. Existe a possibilidade dele rescindir o contrato com o São Paulo, Renan? Aí ele ficaria livre para ir para o Corinthians? Existe essa possibilidade? O contrato dele foi renovado agora. O Alisson renovou recentemente o contrato. Tá. Salvo engano, o contrato dele é até 2028. Caramba. Porque o Alisson tá antes do Alisson se lesionar, ele estava numa fase que ele estava sendo citado, ou pelo menos ele estava em pré-lista de seleção. Quando era o próprio Dorival o treinador. Então teve uma extensão de contrato boa. Aham. Exato. O Josiel tá perguntando aqui, ele mandou, o Corinthians está falido. A questão é a seguinte, o Corinthians ele não tem o dinheiro, ele não tinha o dinheiro, falou, não tem como eu pagar, ou o Corinthians falou assim, não, eu achei que esse valor é alto e acho que não vale, esse negócio eu não quero. Porque são situações, assim, diferentes, né? Corinthians, assim, eu vou reproduzir... Contrato até 2027, mandou aqui É o Wagner 27? Lima. Então, final de 27. É um ano, 26 isso, corrido. 27. Então, é 27 corrido e 28 corrido. São mais 2 anos de contrato de um jogador de 30 anos. Uhum. Então, assim, é um contrato longo. Para rescindir tem multa, para rescindir tem salário. Assim como outros atletas, o Alisson tem atrasados para receber. Então, perguntaram aqui, mas se o São Paulo estiver devendo, não dá para rescindir? Mas o São Paulo tem atrasos de 2 meses de imagem e está indo para o terceiro. O mês está virando, não pagou ainda. Saber se é ali na folha, né, para configurar um atraso ali também, né? Mas o São Paulo não vai deixar ir para a justiça para o cara sair livre. Isso. Não, exato, não vai acontecer. Exato. Você tem contrato com o jogador. Porque assim, o negócio, vamos lá, o negócio era muito vantajoso para o São Paulo, tá? Uhum. Porque assim, aí a gente tem que colocar um mérito do São Paulo nessa história toda. O São Paulo defende os interesses dele nessa negociação toda. E é mérito do São Paulo porque jogador de 30 anos, que o teu treinador vai lá e fala que ele tá fora dos planos. Aí vem o Corinthians e quer contratar. Rival. Porque aí só aí você já tá tomando pancada do teu torcedor. De graça. Porque um rival tá querendo contratar. Você tá reforçando um rival. Aí o cara vai com o Dorival, joga bem, aí é mais pancada. É pancada o tempo todo. É verdade. E aí é o seguinte, o contrato, teoricamente, estava bem amarrado. Um cara que foi embora, que teoricamente iria embora, para um rival. E o teu treinador foi lá e jogou ele meio que nos leões, porque foi publicamente numa coletiva também. 1,5 milhão, mais 1,5 milhão de bônus. E no final do empréstimo, mais 3 milhões, se eu não me engano eram 3 milhões, o jogador tinha um valor de mais 2 milhões. O jogador tinha um valor de mercado alto, cara, para jogador de 30 anos. Era um valor de mercado alto. Então você tinha um valor de empréstimo, um valor de bônus e um valor de opção de compra. Fala, Bruno. Não, coisa rápida para complementar, com quem eu conversei agora que confirma essa reapresentação do Alisson, me disse o seguinte, enfim, só 2 questões importantes que, por enquanto, para além do Corinthians, não existia nenhuma outra conversa em paralelo com outro clube, ou seja, apesar de o Alisson ser um jogador que possivelmente interessa a muita gente no Brasil, ninguém bateu a porta nem do Alisson e tampouco do São Paulo para abrirem negociações. Ele, a princípio, continua no São Paulo, mas com essa queda do Corinthians, esse travão na negociação, quem trabalha com o Alisson acredita que, independentemente de o Crespo amanhã querer ou não contar com o jogador, mas que a partir de hoje, mais sondagens ou sondagens do Brasil vão acontecer.
porque a mensagem para o mercado é: o Alisson estaria muito próximo do Corinthians, ou seja, era um jogador negociável do lado do São Paulo, sinal então que quem tem dinheiro, quem tem interesse, quem carece de um jogador com essas características, é possível então que nos próximos dias interessados surjam para o Alisson, e aí depois vai depender, claro, da proposta para o jogador, da proposta para o São Paulo, mas que inicialmente fica, mas que o fato de estar no mercado abre a porta ou abre as portas para outros clubes, especialmente no Brasil. Esse é um bom... Hora de falar sobre o Corinthians. Dantas, Lucas Veríssimo e Alisson. Quais as situações dos 3 jogadores especulados como possíveis alvos do Timão? Quero começar falando sobre Dantas, zagueiro do Novo Horizontino e um dos mais elogiados do Campeonato Paulista. Samir Carvalho, meu amigo e setorista do Corinthians, afirma que o Timão tem negociações para contratá-lo. Antes de gravar o vídeo, procurei Luizinho Carvalho, representante do Dantas. Ele assegura que não houve contato do Corinthians. Hoje, os interessados no Dantas são o Internacional e o Atlético Paranaense. E ainda que o Corinthians procure mais informações, é difícil imaginar que o negócio saia. Novo Horizontino pede 2 milhões de dólares. Você sabe que o Corinthians hoje não tem grana para grandes investimentos. Sobre Lucas Veríssimo, que já atuou no Corinthians, depois se mudou para o Al Duhail. Ele não foi bem no time Qatar e acabou sendo emprestado por um rival bem pequenininho lá do Qatar, o Al Wakra. Por lá é titular absoluto, mas não está muito feliz. Quando ele se muda para o Qatar, ele vai para um gigante. Essa mudança para o Al Wakra por empréstimo representa uma regressão na carreira dele. Dá para dizer que se o Corinthians investir, a chance de negócio é real. O problema é pagar o salário do Veríssimo superior a R$1 milhão por mês. Ele tem contrato com o Al Duhail até junho de 2027. Para completar, falar sobre Alisson. Existe uma chance real de um acordo entre Corinthians e São Paulo ruir. Os presidentes dos 2 clubes chegaram a dar o negócio como fechado. Só que o Corinthians não conseguiu R$1 milhão à vista para a liberação imediata do Alisson. O Alisson chegou na segunda-feira a visitar o centro de treinamento do Corinthians. E sem esse pagamento à vista, o São Paulo assegura que não fará acordo. O Corinthians está tentando convencer o São Paulo a fazer um valor menor ou um parcelamento dessa grana. E diante desse impasse, não dá para cravar o futuro do Alisson. O ideal para o São Paulo seria que aparecesse um outro interessado e levasse o jogador. Mas o Alisson está decidido a jogar no Corinthians. Ele quer reencontrar com o Dorival Júnior, que foi o técnico com quem ele mais rendeu, chegando a estar como um cotado numa pré-lista de convocados da seleção brasileira. Só para registrar, repercussão muito ruim entre torcedores do Corinthians pela contratação do Alisson também fez com que o Timão freasse um pouco essa possibilidade. Você ou contra... À espera de um acerto entre Corinthians e São Paulo, o volante Alisson vive um impasse. O jogador está liberado dos treinamentos do tricolor, mas ainda não pode se apresentar no rival, que precisa pagar R$1 milhão à vista pela contratação por empréstimo. O São Paulo aceitou emprestar Alisson ao Corinthians com a condição de receber de imediato a maior parte do valor acertado entre os clubes, até esta terça-feira. Porém, o valor não havia sido depositado ao tricolor. O Timão, embora tenha costurado o acordo com o rival, resiste a comprometer ainda mais o caixa com os termos propostos pelo São Paulo. Internamente, o presidente Osmar Stabile busca alternativas para contornar a situação, postergando o pagamento. Existe a chance de um negócio melar. O São Paulo não vai liberar Alisson sem o pagamento, apesar de já ter autorizado que o volante não treine mais no CT da Barra Funda. O Corinthians ainda busca recursos para efetuar o depósito. O acordo com o Corinthians prevê o pagamento desse valor à vista. Outros 500 mil serão pagos no segundo semestre. Depois, se quiser ficar com Alisson ao fim de empréstimo de 1 ano, o Corinthians precisará pagar ao São Paulo mais 2,5 milhões de euros, cerca de 15,5 milhões de acordo com a cotação atual. O contrato, que ainda será assinado, também terá uma multa de 2 milhões caso Alisson jogue contra o São Paulo. O tricolor ainda receberá um bônus de mais de 1,5 milhão se o volante entrar em campo por pelo menos 45 minutos em 20 partidas ou mais. Corinthians e Bahia medem forças nesta quarta-feira, a partir das 20 horas, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Vila Belmiro, em Santos.
Em 2026, o Corinthians tentará apagar a má impressão deixada no Brasileirão na última temporada, quando encerrou na 13ª colocação. Até aqui, a equipe do técnico Dorival Júnior disputou 5 jogos, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, ocupando o 4º lugar na tabela da fase de classificação do Campeonato Paulista. O Bahia vem de um 7º lugar em 2025, melhor colocação do clube na era dos pontos corridos, e busca mais um ano de evolução no Brasileiro, para continuar como um dos postulantes à vaga na Libertadores. A equipe tricolor chega para o primeiro jogo da competição embalada com 100% de aproveitamento em 5 jogos disputados nesta temporada. Entre eles, o clássico Bavi, em que venceu fora de casa com um time misto. De olho na Supercopa Rei, no próximo domingo, o Corinthians deve entrar em campo com time misto na estreia do Campeonato Brasileiro. No último domingo, o técnico Dorival Júnior explicou que pode poupar de 3 a 4 atletas para prevenir lesões e ter força máxima na decisão com o Flamengo, em Brasília. Em contrapartida, o holandês Memphis Depay fará sua estreia na temporada 2026. O atacante está relacionado. Deve iniciar no banco de reservas e entrar no decorrer da partida. Provável escalação: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, André Carrijo ou André, Matheus Pereira ou Breno Bidon e Rodrigo Garro, Vitinho e Yuri Alberto. Provável escalação do Bahia: Ronaldo, Gilberto, Davi Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Ademir, Eric Puga e William José.